E aí galera, beleza? Voltamos aqui às aulas, né? Hoje eu trouxe duas questões, se eu não me engano, que eu vi o pessoal comentando nos grupos. Deixar bem claro, não sou dono dos grupos, eu vi essas questões e vi que meio que polemizou, né? Mas no final a gente conseguiu resolver bem direitinho. Até já expliquei lá pro pessoal do grupo. E mandei para outros grupos também, o pessoal conseguiu responder numa boa. Então, galera, a gente vai resolver essas questões. Você vai ver que, como é múltipla escolha, para você resolver uma questão, você tem que saber vários conteúdos. Então, aqui, pessoal, é o nosso curso online da Polícia Militar do Piauí, beleza? Com 100% online que eu vou falar no final do vídeo, beleza? A gente vai tratar dessas leis aqui, artigo por artigo, tanto para você que vai fazer carreira de praça, como para oficial da Polícia Militar do Piauí. No final do vídeo eu vou explicar como é que faz para você se matricular no curso online, beleza? Acesso ilimitado. Você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, aula todo dia. Então olha essa questão aqui como ela é interessante. A primeira, ó. Com relação ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí, que é aquela lei 3.808, se eu não me engano, assinale a alternativa correta. Mais importante, quando for múltipla escolha, é você grifar aqui, certo? Porque às vezes ele quer a correta, às vezes quer a incorreta. Você até sabe a questão, mas você erra por causa disso aqui. Então ele quer o item correto, a gente vai eliminar os itens errados até chegar no item correto. Vamos ler o item A. Aqui está estilo o SPI, né, Universidade Estadual do Piauí, que é cobrado múltipla escolha, certo? Mas pode ser que venha em outro estilo as questões. Vai depender da banca, a gente tem que ver qual vai ser a provável banca agora em 2017, no comecinho do ano, ok? Então vamos ler de um por um para a gente poder fazer a resolução correta. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, inclusive comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar. Bem, até aqui estaria correto, né? O que está errado é o que vem depois. Ele diz que o ativo, ele pode comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio. A gente sabe que isso é vedado ao policial militar ativo, é proibido, ele não pode tomar parte de comércio, não pode participar de comércio de nenhuma maneira. Ele só pode entrar como acionista, cotista ou comanditário, né? Que é aquele cara que só entra com dinheiro, né? Ele é investidor, você vai investir nas ações de uma empresa, mas você não trabalha lá efetivamente. Então comércio não pode, certo? Não pode administrar nem tomar gerência. Tá errado aqui, se fosse até aqui estaria correto. Vamos ler o item B. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e a natureza dos seus bens a qualquer momento. Bem, essa aqui também está quase toda correta, né? O erro está aqui, né? A qualquer momento não, galera. Tem que ter as razões plausíveis, ou seja, o comandante-geral, ele pode até determinar essa investigação, né, do militar ativo que apresente bens que não condiz com o seu salário. Você é soldado e ganha 3.200, 3.100 reais, dependendo do estado, né? No Piauí deve ser mais ou menos essa média. Aí tu tem bens que são incompatíveis com o teu salário. Tu tem uma Range Rover do ano, uma mansão e tal. E o teu comandante está vendo que aquilo ali não condiz com o teu dinheiro. Não dá para ter tudo aquilo ali tu com o salário que tu ganha. Então o que ele vai pensar? Ele vai ter que, de alguma maneira, ele vai ter que me provar que esse dinheiro que ele está tirando para comprar esses bens, para adquirir esses bens, não é de um meio ilícito. Só para provar que não é dinheiro ilícito. Então, quando houver razões relevantes, certo? Pode ter sim aí a apuração desses bens, ok? Do militar ativo, certo? Que para ele poder só falar a origem dos bens, onde é que vem, se ele recebeu uma herança, algo do tipo. Só, galera, que não é a qualquer momento, sempre que houver razões relevantes e que recomendem a medida. Então, você vai dar uma lidazinha no artigo 29, ok?
Vamos ler o item C. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. Opa, aqui não possui nenhum erro. Vamos marcar aqui três linhazinhas aqui. Aqui está errado, aqui está errado. Ele quer o item correto, vamos ler o item D, né? Porque pode ter uma mais correta do que essa. Então vamos lá. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento da tropa e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, exceto no comando de frações de tropas. Aqui possui um erro, o excetozinho está errado. Os subtenentes e sargentos, eles vão auxiliar as atividades dos oficiais que são preparados ao longo da carreira para o comando. Ou seja, tem ali os oficiais no comando, certo? Exercendo as funções de comando, beleza? Comando aí é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, tem que ser correspondente com o grau hierárquico, a gente sabe. Então, eles vão auxiliar as atividades dos oficiais, os cabos soldados vão estar ali, né, na execução, as praças. Então, o que acontece? O subtenente de sargentos é o elo, né, o elo de junção entre a tropa e o comando, que são os oficiais. Então, ele pode sim comandar frações de tropas, né, de 11 homens, uma viatura, etc. Então, aqui tem um errinho, esse exceto, está errado. Também está errado, vamos para o item E. As praças especiais são essencialmente os elementos da execução, errado. Para estar certo esse item E, tinha que ter aqui os cabos e soldados, item errado. Beleza? As praças especiais, galera, elas só têm uma atribuição, que é o preparo, né? Eles vão se preparar. O preparo técnico profissional, eles vão se preparar, vão estudar para poder se formar, certo? Nada mais que isso. Então aqui, o nosso item C é o item correto, porque ele vem falar da subordinação. Que a subordinação é você obedecer o seu superior, aquela pessoa que tem um grau hierárquico maior que o seu. Isso não afeta a dignidade do policial militar. Por quê? Ora, você lembra da estrutura hierarquizada e disciplinada da polícia militar. Os subordinados têm que obedecer os superiores. Isso é uma estrutura hierarquizada. Isso não afeta a dignidade do militar. Por quê? Porque faz parte da própria estrutura da polícia militar. Beleza? Então, o item certo é o item C. Note que para você resolver uma questão dessa, você tem que saber aí vários artigos, ó. Que tá aqui os artigos, o 28, né? Policial militar da ativa, ressalvo disposto no parágrafo 2º, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada, já expliquei. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinja o disposto no presente artigo. Ou seja, o militar ativo tem seus bens, ele pode administrar aqueles bens. Só que ele tem que respeitar esse artigo 28, beleza? Ele não pode comerciar, tomar parte da administração, né, ou gerência de uma sociedade, ser sócio ou participar e etc. Aí você vai para o artigo 29, vem falar: o comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar os policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem a origem e a natureza de seus bens, sempre que houver razões relevantes que recomendem tal medida. Então você vê que não é a qualquer tempo, tem que ter as razões. E o 34, a subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. O item E eu não coloquei aqui, né, mas o item E já é naquela partezinha do comando, né, do comando e da subordinação, beleza? Você vai olhar lá pelo artigo 33, ok? Então, galera, é mais ou menos assim que funciona. Só para você ter uma ideia, para você resolver uma questãozinha dessa, você tem que saber muita coisa. Então fica mais ou menos assim: a gente tem um oficial que está aqui em cima. O oficial,
galera, ao longo da carreira, ele é preparado para o comando, beleza? Comando esse que é a soma de autoridade, certo? Então, o que é o comando exatamente? Quando você vai conduzir homens, você vai dirigir uma organização policial militar. Por isso que tem lá no artigo 33 que o comando ele é vinculado ao grau hierárquico, certo? Você não vai ver um soldado exercendo a função de comando, já que é uma função do oficial. Ao longo da carreira ele é preparado para isso. A gente tem aqui logo abaixo os subtenentes e sargentos, vão justamente auxiliar as atividades dos oficiais, beleza? E a gente tem os cabos soldados, que são a ponta da lança, que vão fazer somente a execução, beleza? Então, quando o cabo soldado tiver um problema, ele pode procurar o subtenente e sargento. Se não resolver, pode procurar aí os oficiais. Já as praças especiais, conforme o artigo 38, beleza? Eles só vão mesmo... o que é exigido deles é a dedicação, né, ao estudo, ao aprendizado técnico profissional, beleza? Então você tem que saber tudo isso para responder uma questãozinha dessa. Falando de comando, como eu disse, comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades que o policial é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico, é óbvio, tem que ser compatível com o grau hierárquico militar e constitui uma prerrogativa impessoal. Cuidado que na prova ele pode botar com uma prerrogativa pessoal, tem que ter cuidado, é impessoal, cujo exercício policial militar se define e se caracteriza como chefe. Chefe é a mesma coisa que comandante, você é comandante de uma unidade, né, de uma organização policial militar, aquilo ali é o comando, você é comandante. E é claro, tem que ser vinculado ao seu grau hierárquico, geralmente você é um oficial, beleza? A outra questão que gerou um pouquinho de polêmica, que eu vi o pessoal errando muito, foi essa segunda questão. A gente pode dar uma lida nela para a gente resolver. Aqui, galera, a gente já puxa para outra lei, né, do Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina será composto por 3 oficiais da Corporação Policial Militar. O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo o oficial intermediário. A gente se lembra que o oficial intermediário é o capitão, subalternos, primeiro e segundo tenente. Será o presidente, ou seja, o mais antigo dentre os 3 vai ser o presidente, que tem que ser no mínimo um capitão intermediário. O que lhe seguir em antiguidade será o interrogante e relator, e o mais moderno, o escrivão. Essa questão é no estilo certo ou errado, estilo CESP, né? Não só CESP, mas outras bancas também fazem desse estilo. Então você vai marcar para mim aí se você acha que está correto ou errado. Muito cuidado com as pegadinhas. Beleza, galera. Aqui a segunda questão, ela está correta. Ela está exatamente na letra da lei. Aqui a gente está falando da composição. Como é feita a composição desse conselho de disciplina? E é exatamente assim. O conselho de disciplina, pessoal, ele é composto por 3 oficiais da corporação. Tem que ser 3 oficiais. Aí vai ver dos 3 qual é o mais antigo, certo? Então o membro mais antigo do conselho, é claro, preenchendo o requisito, ele tem que ser no mínimo oficial intermediário, ou seja, um capitão. Beleza? Ele vai ser o presidente desse conselho. O outro, que é o que lhe seguir em antiguidade, vai ser o interrogante, né, que vai lá fazer o interrogatório aqui dessa praça, beleza? Interrogante e relator. E o mais moderno, ele vai ser ali o escrivão. Então aqui é a composição, beleza? Como é que vai se formar esse conselho. Só que a gente tem aqui os oficiais que não podem fazer parte do conselho de disciplina, preenchendo esses requisitos. O oficial que formulou a acusação, ele acusou aquele policial, certo? Por isso ele está respondendo ao conselho de justificação. É claro que o que acusou não vai poder participar. Os oficiais que tenham entre si com o acusador ou com o acusado parentesco consanguíneo ou afim até o 4º grau. Ou seja, tu tem parentesco com o cara que está respondendo ao conselho de disciplina, você não vai poder fazer parte. Ou então com o próprio cara que acusou ele, você não vai poder fazer parte desse conselho. Os oficiais que têm um particular interesse na decisão do conselho de disciplina. Esse interesse pode ser tanto para ajudar como para prejudicar o militar, certo? Ele não pode fazer parte. Então, o conselho de disciplina, só uma informação
complementar, ele funciona sempre com a totalidade de seus membros, você sempre tem que ter aqueles 3 membros. Aí vai passar lá pelo primeiro interrogatório, ele vai ter direito à ampla defesa e etc. A gente vai ver isso no nosso curso online. Em local que seu presidente julgar melhor indicado para a apuração do fato, né? Que a gente tem a primeira fase do interrogatório, depois vem a ampla defesa. Então, galera, a gente termina essa aula aqui. Para quem quer participar do meu curso 100% online da Polícia Militar do Piauí, beleza? A gente vai ver aqui a Lei Estadual 3.808, que é o Estatuto, a Lei 3.729, que é o Conselho de Disciplina, Decreto número 3.548, que é o RD, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí, RDPMPI, e a Lei Estadual número 3.728, que é o Conselho de Justificação. Ah, Tiago, mas o Conselho de Justificação não é cobrado para prova de soldado, galera, mas pode ser que seja cobrado agora no próximo edital, porque é importante saber sobre o Conselho de Justificação, então cuidado. Isso aqui pode cair na sua prova para soldado, beleza? Essa leizinha aqui, tem que tomar cuidado. Então você já estuda ela, porque se for cobrado lá no seu edital, geralmente é cobrado para a carreira de oficial, mas vai entrar agora para a carreira de praça, você tem que ter muito cuidado. A gente vai explicar essas leis, todo dia tem aula bem direitinho, artigo por artigo, bem detalhadamente. O curso é 100% online, eu mandar a inscrição no seu e-mail, você preenche os seus dados, está lá matriculado. Esse curso está custando somente R$60, beleza? Ah, Tiago, quero me matricular no curso. Como é que eu faço? Muito simples, meu querido. Aí na descrição do vídeo tem meu WhatsApp. Só você ir no meu WhatsApp, beleza? Custa R$60. Você vai aí no meu WhatsApp, Tiago, quero me matricular hoje para o curso da Polícia Militar do Piauí. Agora, meu amigo, mesma hora eu já mando sua matrícula no seu e-mail. Pronto, você já está dentro. Beleza? Então participe, que isso aqui vai ser essencial para a sua aprovação. Então eu queria mandar um beijo e um abraço para vocês. Até a próxima aula, sempre vou estar postando novos vídeos. Quem vai fazer Polícia Militar do Rio Grande do Norte, já estou vendendo a apostila 100% PDF. Também tenho a apostila da Polícia Militar do Piauí toda em PDF. A apostila custa somente R$30. Você paga, também recebe na mesma hora no seu e-mail. A apostila totalmente atualizada, com todas as matérias cobradas em edital. Tem o Polícia Militar do Piauí, Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Polícia Militar do Tocantins. A apostila do agente penitenciário, que agora está renovada, vem toda comentada. Beleza? Agente penitenciário do estado do Ceará, que vai abrir o edital agora. Então, muita novidade. Até a próxima aula. Um abração, compartilhem e curtam o vídeo. Valeu!